O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, conclamou os brasileiros para exercitarem a tolerância ao longo desse ano eleitoral e afirmou que não há espaço para violência e ações contra o regime democrático. A fala ocorreu na manhã de hoje, durante o discurso do presidente da Corte na sessão solene de abertura do ano judiciário. Fux destacou que o Brasil democrático, os cidadãos podem expressar suas divergências livremente, sem medo de censuras e retaliação. O presidente do Supremo afirmou ainda que respeito à Constituição, às leis e à liberdade de imprensa encontra-se acima de qualquer resultado eleitoral. Outro tema central do discurso de Fux foi a pandemia de Covid-19. Ele lamentou os mais de 5 milhões de mortos no mundo e 600 mil no Brasil. Coerente o discurso, Celestino? Nem um pouco, né? Porque o ano passado o senhor Luiz Fux, ele falou que era os partidos menores que não têm representatividade pararem de ir lá no STF, né, insultar, né, decisões monocráticas dos ministros, né? E continuou. E ele, como presidente, não fez nada a respeito disso. Então, não dá para acreditar no que ele fala, no discurso dele. E o STF continua deliberando contra o presidente e contra o Brasil. Rigon. Eu só queria... Ele fez o papel de um chefe de poder, coisa que muita gente por aí não faz, né? A ausência do presidente, que é algo também que tem que ser registrado, porque a figura marcha com repórteres de televisão, especialmente, né, mulheres, é o bicho da goiaba. Mas na hora de participar da abertura do ano do Legislativo, o Judiciário, que é uma praxe em qualquer governo, no Brasil pelo menos, não aparece. Mas eu destacaria o que o Fux falou, tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Você não constrói uma democracia com nós contra eles. Não existem só dois lados numa democracia. É preciso que as pessoas entendam que, além do extremo que elas são, existem várias outras matizes. Eu acho muito interessante isso que o Luiz Fux falou. É a única coisa que eu destacaria. Vou passar agora para o professor Aquito. No que se refere a nós contra eles, é um processo que foi criado e a reação conservadora foi uma reação a um estado de coisas que a grande maioria da população brasileira não aceitava. É simples assim. Agora, também eu vejo numa grande democracia ocidental a onipresença do Partido Republicano e Democrata nos Estados Unidos. Então, é uma situação meio que normal a gente ter aí essa dualização, né, no debate democrático nessas democracias mais recentes. Agora, o presidente do STF, com esse discurso, lança à luz a recentes decisões monocráticas, né, que prenderam jornalistas por opinião, inclusive o presidente do partido, que está lá preso ainda, né, em prisão domiciliar. Então, tem muito a se avançar ainda. Nós tivemos, em relação ao Supremo, o ministro Barroso, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, teve na Europa, em Portugal, acompanhou a eleição lá no papelinho, não é isso que nós queremos aqui no Brasil, mas lá na caneta e no papel, e ele elogiou muito a eleição em Portugal. Francês. Eu não entendo como ministros de um Supremo, também do Tribunal Eleitoral, não, mais do Supremo, né, lógico, tomam medidas individuais que parecem erradas e não compreendidas pela sociedade, pelos políticos, por prefeitos, governadores, e morre aí. Não existe uma reunião, um colegiado para tomar juízo, botar as coisas em panos limpos, o que está desmoralizando muito a justiça no Brasil. Bom, a justiça no Brasil já era bem complicada em nível municipal e estadual, né? Agora a coisa se estendeu para Brasília, junto com deputados, com senadores que se aquietaram, se acovardaram perante o STJ, e a coisa vai indo assim. Os nossos magistrados, com essa denominação de ministros,
eles estão se tornando políticos. Passar agora para o Paulo Vidigal. Bom, vamos lá, vamos tentar ir por partes. Falando especificamente do discurso do Luiz Fux hoje. Foi um discurso, como é que eu poderia dizer, bem conservador, bem calmo. Poderia, inclusive, acho que não cabe a ele, acho que mais o Alexandre Moraes, que vai falar na presidência do TSE, sobre a questão dos ataques da coisa da fake news durante a eleição, que aconteceu pra caramba na última eleição. Então, penso que o discurso dele foi um discurso na maciota, né? Tentou contemporizar o que eu acho que é bem difícil. Mas, só uma coisa que eu acho que é interessante levantar é o seguinte, eu sou um defensor, a gente defende a liberdade de expressão, não há dúvida disso. Agora, a questão é, liberdade de expressão não se confunde com liberdade para cometer crime. Se ameaçar uma pessoa, ameaçar um ministro, ameaçar um poder, ameaçar uma autoridade policial, isso é crime. Então, o Roberto Jefferson, do PTB, está preso. Não, agora ele está em prisão domiciliar. Porque ele fez vídeo conclamando as pessoas a fazer isso. O outro blogueiro lá, aquela outra senhora que participou de movimentações na frente do Congresso. É um bolsonarismo assim que parece, eu não sei de onde que esse pessoal tira essas coisas. É de uma irracionalidade. Porque se a gente não respeita as instituições que a gente tem, quem não respeita essas pessoas que não respeitam as instituições, que têm total liberdade para se manifestar, mas ameaçar poderes institucionais, executivo, legislativo, judiciário, ou ameaçar uma outra pessoa é crime. E criminoso tem que estar na cadeia, até o Roberto Jefferson. Vou passar para o professor Itamar. Bem, o discurso do ministro Fux foi um bom discurso. O único problema é que é uma hipocrisia de ponta a ponta. Né? Digamos, foi um discurso diplomático naquele sentido mais pejorativo da palavra. O cara que disfarça o que pensa através do que fala. Ameaça a democracia no Brasil, ameaça as pessoas, né? Ao contrário do que os comunistas dizem por aí. Quem faz o principal ameaça está no Supremo Tribunal Federal. Né? É um escárnio como age o Supremo. E o escárnio ainda como os nossos comunistas, né, que entre globo petista, psolista e outros mais, endossam essas medidas autoritárias por crime de opinião. Né? Quando eles soltam a sua tropa de choque na rua, como os black blocs e tudo mais, aquilo não é ameaça. Você não vai ver de nenhum comunistazinho dizendo que aquilo é ameaça à democracia. Ao contrário, inclusive a grande imprensa trata aquilo como movimento democrático. Agora, quando alguém expressa o descontentamento pelo fato do STF ter rasgado a Constituição, ter desrespeitado as leis, acabado com a liberdade de expressão, esses estão ameaçando. Olha, isso já não é nem questão de opinião, isso é hipocrisia de ponta a ponta.